Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GESAM e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão de saneamento. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais, os links estão aí embaixo. Bom, hoje a gente vai dar continuidade às videoaulas sobre o módulo de relatórios do GESAM. Na aula anterior a gente viu como é que extrai o módulo resumo da arrecadação, que é um importante relatório, né, do GESAM, e hoje a gente vai ver como é que extrai o relatório resumo do faturamento, que no sistema ele é conhecido como R0173, resumo do faturamento. Para você acessar a funcionalidade, você entra numa base do GESAM com seu login e sua senha, árvore do menu, GESAM, relatório. Lembrando, como eu falei na aula anterior, que o módulo de relatórios ele é dividido com todos os módulos do GESAM e seus respectivos relatórios. Então a gente quer o relatório do módulo faturamento. Você clica sobre ele e aqui a gente vai achar. Está aqui o R0173, resumo do faturamento. Clicando sobre ele, você acessa a funcionalidade para extrair esse relatório, que é também um relatório importantíssimo aí para extrair esses dados do GESAM. O objetivo desse relatório é visualizar todos os valores faturados e cancelados no mês de referência, abrindo as receitas diretas, ou seja, de água e esgoto, e as receitas indiretas, serviços, além de outras movimentações. Ou seja, é um relatório de faturamento que você vai selecionar obrigatoriamente o mês e o ano de referência e a opção de totalização. Ele é dividido entre receita direta, que no caso das companhias de saneamento é as receitas relativas à água e a esgoto, ou seja, aos serviços fins da empresa, e as receitas indiretas, que são outros serviços, como por exemplo parcelamentos, créditos, né, outros serviços cobrados, além de outras movimentações. É através da análise desse relatório do resumo do faturamento que você pode analisar os valores cancelados, verificar o volume de cancelamentos, auditar as contas canceladas e retificadas. O relatório também informa os valores que foram cobrados nas contas no mês de referência e que são os valores de água, esgoto, débitos cobrados, sendo descontados os créditos concedidos e os impostos deduzidos nas contas dos órgãos públicos federais. Como a gente falou na aula anterior, os órgãos públicos federais ele tem os impostos deduzidos na própria fatura. Vamos lá gerar o relatório. Você informa obrigatoriamente o ano e o mês de referência. Perfil do imóvel opcional, você pode informar ou não. E a opção de totalização. Pode ser estado, estado por gerência regional. Aqui no caso você seleciona a gerência regional. Estado por unidade de negócio. Você seleciona aqui a unidade de negócio. Estado por localidade. Você informa aqui a localidade através do código, digitando o código ou clicando na lupa para acessar a tela de pesquisa da localidade com três possibilidades de filtro de pesquisa. Você pode também escolher a opção Estado por gerência regional, unidade de negócio e localidade. Ou seja, Estado por gerência regional, por unidade de negócio, você seleciona aqui a unidade de negócio referente, e por localidade, você também informa aqui a localidade. A opção Estado por município, você seleciona aqui o município, informando o código ou clicando na lupa para acessar a tela de pesquisa, onde você vai localizar o município a partir de 4, 5 filtros de pesquisa. Você pode também pesquisar só pela gerência regional, só pela gerência regional por localidade,
informando aqui como eu falei anteriormente, ou só por unidade de negócio, só por localidade ou só por município. As opções do relatório são duas: o relatório completo e o relatório resumido. O completo ele traz todos os dados do faturamento e as movimentações. E o resumido apresenta apenas os dados correspondentes à receita. É um relatório bem simples. Vamos extrair primeiro o resumido para você visualizar como é que é. Então aqui a gente selecionou o mês e o ano do faturamento. A opção de totalização a gente escolhe estado, que é a mais completa. Gerar o relatório resumido. Feito isso, o sistema gera para você o relatório resumido, com o resumo do faturamento no mês e no ano que você selecionou a opção de totalização estado. Eu não vou entrar aqui no detalhe dos itens contábeis do relatório, porque isso a gente vai ver no relatório completo. Mas aqui de cara você dá para ver que ele é um relatório menor, né? Tem só 2 páginas, e ele é dividido entre a receita bruta, trazendo aqui todos os valores referentes à receita bruta. Depois ele traz o total da receita bruta. Depois ele traz a receita líquida e o total cobrado nas contas. Um relatório bem simples. Agora vamos gerar o relatório completo do resumo do faturamento. Aí sim, a gente vai falar sobre os itens contábeis do relatório e explicar com mais detalhes, porque o resumido a gente passou mais rápido, porque tudo que tem no resumido, ele tem no completo também, só que mais detalhado, né? Então aqui você seleciona o mês e ano do faturamento, opção estado, opção do relatório completo, gerar relatório. O sistema pede para você escolher o tipo do relatório. Você escolhe e clica em gerar. Feito isso, o sistema traz para você o relatório do resumo do faturamento, opção estado, com 8 páginas, né? E é um relatório mais completo e a gente vai detalhar ele item por item, né? Eu vou fechar esse relatório aqui porque eu abri outro. É o mesmo, tá? Eu só visualizei esse para ensinar como é que fazia o caminho para chegar nesse relatório. Mas tem o mesmo relatório aqui, onde eu já marquei os itens contábeis que eu preciso explicar no relatório, para ficar mais fácil, porque são muitos itens e para a gente não se perder. Então, depois que a gente gerou o relatório aqui completo, a gente visualizou aqui o relatório completo do faturamento. Para as empresas, né? Para algumas empresas que utilizam essa versão do GSAM, foi criada a parametrização para gerar o relatório do resumo do faturamento. E ele desmembra o item que se refere à receita líquida e indireta. A gente vai ver a receita, ela vai estar aqui dentro, é um dos itens do relatório. Ele desmembra a receita líquida indireta, como a gente falou, dos serviços indiretos, da água, do serviço de água e esgoto, que são a receita direta da empresa. Após ser executado né, a geração do resumo do faturamento, o relatório cria as linhas nas parcelas das receitas líquidas indiretas de água e esgoto. Ele divide, né, esses valores. O relatório reconhece essas linhas e apresenta em separado as parcelas correspondentes às receitas líquidas indiretas de água e de esgoto das receitas diretas. E agora a gente vai ver cada item do relatório. A primeira coisa que você nota aqui é que o relatório já começa dando aqui o valor total de água, o valor total de esgoto, né? Dividido por imóveis residenciais, comerciais, industriais, particulares, públicos, e aqui o total. Água e esgoto, receita direta. As receitas indiretas elas vão vir depois, né? Que são aqui ó, os financiamentos, por exemplo, parcelamentos, inclusões, né? Receita, aí depois ele dá o total, dá a receita bruta e continua com os financiamentos. Eu vou explicar tudo, né, o que é. Só para você ver que é dividido entre a receita direta de água e esgoto e os demais serviços indiretos que são cobrados na conta também.
Dito isso, outra coisa que é bom a gente explicar quando a gente visualiza o relatório. Ele tem esses grupos contábeis, por exemplo, que são apenas para ordenar os valores abaixo dele. Aqui, por exemplo, financiamentos incluídos de curto prazo, ele não tem valor, tá vendo? Ele não tem valor no relatório visualizado porque ele é um grupo contábil, ele está organizando os valores relativos aos financiamentos incluídos de curto prazo abaixo dele. Então, esses financiamentos são financiamentos de ligações de água, acréscimos por impontualidade, etc. Tudo isso aqui é financiamento. No final, ele dá o total. Mesma coisa aqui, ó, financiamento incluído de longo prazo, ele não tem valor, porque ele é um grupo contábil que ordena abaixo dele os valores relacionados aqui no caso aos financiamentos incluídos de longo prazo. Concluindo, tudo que não tiver valor ao lado, ele é um grupo contábil de ordenação do relatório. Tudo que tiver valor, ele é um valor descrito no relatório do resumo de faturamento no mês ano de referência que a gente pediu a geração do relatório. Para efeito contábil, encerrando essa parte teórica para a gente ir item por item aqui no relatório, para efeito contábil, o que vale é o mês em que os lançamentos ocorreram, ou seja, o mês em que a gente extraiu o relatório, todos os lançamentos que ocorreram nesse mês vão estar descritos aqui no resumo do faturamento. E quando a gente falar em receita, a gente está falando de faturamento. Pois bem. Então aqui tem o primeiro, a receita direta água, né? Que corresponde à receita faturamento do valor original que foi cobrado pelo fornecimento de água nas contas emitidas no mês de referência. Esgoto. Receita, ou seja, faturamento, correspondente ao valor original cobrado pela coleta de esgoto nas contas emitidas no mês de referência. Isso aqui é as receitas indiretas. Continuando. Financiamentos incluídos de curto prazo. Ele indica o agrupamento das subdivisões da receita correspondentes ao valor total dos financiamentos incluídos no mês de referência, cujas parcelas serão cobradas no intervalo de até um ano, ou seja, curto prazo, 12 parcelas no máximo. Financiamentos incluídos de longo prazo. Ele indica o agrupamento das subdivisões da receita correspondentes à fração dos financiamentos que foram incluídos no mês de referência e cujas parcelas serão cobradas após a 12ª prestação. Ou seja, financiamentos de longo prazo, financiamentos da 13ª parcela em diante, ele já é incluído aqui no grupo contábil dos financiamentos incluídos de longo prazo. Parcelamentos realizados de curto prazo, o que são? Né? Ele corresponde aos juros dos parcelamentos que serão cobrados nas prestações que não ultrapassem 12 meses. Juros cobrados. Daqui o valor e no final o valor total. Parcelamentos realizados de longo prazo. Corresponde aos juros dos parcelamentos que serão cobrados nas prestações a partir do 13º mês. Aqui, parcelamentos realizados de longo prazo e os juros cobrados, que é os juros dos parcelamentos realizados no mês de referência e serão cobrados nas prestações a partir do 13º mês, no caso do longo prazo. Faturamento adicional, guia de pagamento. Ele indica o conjunto das receitas correspondentes aos faturamentos adicionais realizados através de guias de pagamento geradas no mês de referência. Está aqui, faturamento adicional, guia de pagamento. Ele inclui aqui, por exemplo, os acréscimos por pontualidade, religações e sanções e outros serviços de água. Inclusões por refaturamento, que compreende aqui água e esgoto. Ligações de água também, continuando, acréscimos, né? Inclusões por refaturamento são incrementos no faturamento, em função de refaturamentos que elevaram o valor original de itens da conta. Ou seja, são inclusões de novas contas e retificações para valores maiores. Inclusões por refaturamento, ou seja, de contas que foram refaturadas e geraram aí um incremento no faturamento. Ele compreende isso, água e esgoto, por exemplo, que é a receita correspondente, né, por incrementos no valor original, no caso de água,
cobrado pelo fornecimento de água nas contas. E esgoto também é a mesma coisa. O valor de água e de esgoto que foi incrementado por conta de algum refaturamento. E no final aqui ele dá a receita bruta. E o que é a receita bruta? Corresponde à soma dos itens que contribuíram favoravelmente para o aumento do faturamento. Receita bruta, aumento de faturamento. Todos os itens que a gente viu para cima, somados, eles deram aqui a receita bruta, dividido por residencial, comercial, industrial, imóveis particulares, públicos e aqui o total geral da receita bruta. Depois da receita bruta, o relatório continua, né? Financiamentos cancelados de curto prazo. Ele indica o agrupamento das subdivisões da receita correspondentes ao valor total dos financiamentos cancelados das parcelas por cobrar no mês de referência e cujas parcelas seriam cobradas no intervalo de até um ano. Lembra? Curto prazo, até 12 meses. Longo prazo, a partir da 13ª parcela. Ou seja, financiamentos cancelados de curto prazo são os financiamentos que foram cancelados de curto prazo no mês de referência. Financiamentos cancelados de longo prazo. Ele indica o agrupamento das subdivisões da receita, correspondentes ao valor total dos financiamentos cancelados das parcelas por cobrar no mês de referência e cujas parcelas seriam cobradas no intervalo de mais de um ano em diante, ou seja, da 13ª parcela em diante. São financiamentos que foram cancelados no mês de referência que a gente extraiu o relatório. Parcelamentos cancelados de curto prazo. Ele indica o agrupamento das subdivisões da receita correspondentes ao valor dos parcelamentos cancelados no mês de referência e cujas parcelas seriam cobradas no intervalo de até um ano, ou seja, 12 meses, não é isso? E aqui está dando, né, os cancelamentos aqui depois da receita bruta. Ele está dando as diminuições do faturamento, né? Cancelamentos por refaturamento. São os cancelamentos em função de refaturamentos que diminuíram o valor original de itens da conta. Ele dá aqui a receita direta disso e depois dá os outros serviços, ligações de água, acréscimos por impontualidade, ou seja, foram cancelamentos em função de contas refaturadas, que elas diminuíram o valor original das contas, de itens da conta, né? Depois a gente vem para os parcelamentos cobrados. Total dos parcelamentos de curto e longo prazo é o total dos parcelamentos, a soma dos parcelamentos de curto e longo prazo cobrados, né, que foram cancelados. Então aqui ele também traz, no caso aqui, apenas o serviço direto água e o restante. Foram parcelamentos cobrados, a soma dos parcelamentos que foram cancelados. Ou seja, que eles diminuíram, né, aí o faturamento. Créditos realizados. Novos créditos por cobrança indevida que foram concedidos através de contas refaturadas no mês de referência. Ou seja, foram créditos que foram dados em conta. No caso aqui, créditos por cobrança indevida, outros serviços de água. Cancelamentos no exercício. Ele agrupa as subdivisões do total dos cancelamentos no exercício, ou seja, no mês e no ano que a gente solicitou a extração do relatório. Cancelamentos no exercício. Cancelamentos, o próximo. Cadê? Dos exercícios anteriores. Bom, aqui ele tem o seguinte: cancelamentos dos exercícios anteriores. Considerando que as receitas e as despesas anuais são zeradas a cada exercício, né, algumas empresas tratam os cancelamentos de exercícios anteriores de modo a não afetar a receita líquida do mês, pois referem-se a cancelamentos de receitas não contabilizadas no exercício do mês de referência. Está aqui então, né? Como as receitas e as despesas anuais são zeradas a cada, né, no final de cada exercício, as empresas tratam os cancelamentos de exercícios anteriores de modo a não afetar a receita líquida do mês.
E aqui o caso, obrigações de água, está aqui os valores, né, dos cancelamentos de exercícios anteriores que foram descontados aqui nesse exercício do mês e ano que a gente solicitou a extração do relatório. Parcelamento de exercícios anteriores. São as prestações do parcelamento que foram canceladas em contas também de exercícios anteriores. Créditos realizados. Créditos por cobranças indevidas que foram incluídos em contas de exercícios anteriores. Veja que a gente está, né? Tudo em exercícios anteriores. Crédito a realizar por cobrança indevida incluídos. Ele agrupa as subdivisões dos créditos ainda não cobrados por cobrança indevida, incluídas no mês de referência. Créditos a realizar por cobrança indevida incluídos. Aqui no caso só tem outros serviços de água. Guias de devoluções de valores por cobrança indevida incluídas. Guias de devoluções por valores de cobrança indevidas incluídas. São as guias de devolução incluídas no mês de referência, referentes à devolução de valores cobrados indevidamente. Depois disso, ele dá o total, o relatório traz o total de receitas canceladas, que é o total de todas as receitas que foram canceladas no mês de referência, ou seja, né, essas que a gente viu anteriores até aqui. Depois ele volta agora para a receita líquida, discriminando aí por água, a receita líquida de água, que é o valor do faturamento líquido de água no mês de referência, mais as inclusões e cancelamentos. Esgoto, a mesma coisa. Valor de faturamento líquido da coleta de esgoto no mês de referência, mais as inclusões e cancelamentos. Receita líquida indireta. São outras receitas líquidas indiretas, que não sejam água e esgoto. E o total aqui é a soma dos três acima. É a soma da água, esgoto e da receita líquida indireta. Continuando. Financiamentos transferidos para curto prazo. É que a cada mês, os financiamentos que tiverem mais de 12 parcelas por cobrar, cada mês, terão a prestação passada para o curto prazo. Esse item, financiamentos transferidos para curto prazo, representa a soma desses valores. Parcelamentos transferidos para curto prazo. A mesma coisa. A cada mês, os parcelamentos que tiverem mais de 12 parcelas por cobrar terão uma prestação passada para o curto prazo. Esse item representa a soma desses valores. Entrada de parcelamento. Ele representa os itens que compõem as entradas dos parcelamentos realizados no mês de referência. Está aqui entre documentos emitidos e financiamentos a cobrar de curto prazo, que é a fração da entrada correspondente aos financiamentos a cobrar de curto prazo. Depois nós temos aqui parcelamentos a cobrar de curto prazo. Corresponde às subdivisões da parte financiada dos parcelamentos realizados no mês de referência que ficarão no curto prazo. Entre eles aqui nós temos, cadê? Aqui, documentos emitidos, né? Que é a fração da parte financiada dos parcelamentos realizados no mês de referência, que corresponde a contas e guias de pagamentos. Esse documentos emitidos dos parcelamentos realizados de curto prazo, contas e guias de pagamento. Financiamentos a cobrar de curto prazo, a mesma coisa, né? Fração da parte financiada correspondente aos financiamentos a cobrar de curto prazo. Parcelamentos a cobrar de longo prazo. Fração da parte financiada correspondente a parcelamentos a cobrar de longo prazo. Né? Esse outros créditos a realizar incluídos, ele corresponde ao conjunto de créditos incluídos no mês de referência, mas que não afetam o parcelamento do mês de referência. Por exemplo, contas pagas em duplicidade ou excesso. Os financiamentos cobrados correspondem às prestações cobradas nas contas do mês de referência. São as prestações, né?
relativas à ligação de água, acréscimos por impontualidade, religações, enfim. Doações cobradas em conta correspondem às doações cobradas em conta autorizadas pelo cliente e repassada para as instituições cadastradas após o pagamento da conta. Essa aqui é simples, né? Parcelamentos cobrados correspondem às prestações de parcelamentos cobradas nas contas do mês de referência. Chegamos aos impostos deduzidos em conta, que corresponde aos impostos das contas do mês de referência deduzidos nas contas dos órgãos públicos federais. Esse aqui, no caso do relatório de faturamento, ele tem caráter informativo, né, sem contabilização. Impostos deduzidos em contas. Devoluções de valores em conta. É o título que corresponde às subdivisões que discriminam os valores devolvidos mediante créditos concedidos nas contas do mês de referência. São as devoluções de valores em conta, no caso, contas pagas em duplicidade ou excesso e descontos concedidos. E aqui, finalmente, total dos valores devolvidos em conta, que é a soma correspondente ao total dos valores devolvidos em conta no mês de referência. É a soma, né? Depois tem o total cobrado nas contas, que é a soma do valor das contas do mês de referência, a soma total. Imposto cancelado por refaturamento é a diminuição do valor dos impostos federais em função de refaturamento de conta dos órgãos federais. Impostos incluídos por refaturamento é um incremento do valor dos impostos federais em função de refaturamento de contas dos órgãos federais. Outros créditos cancelados para refaturamento. É o título correspondente aos créditos que não afetam o faturamento e que foram cancelados em decorrência do refaturamento de contas. Por exemplo, contas pagas em duplicidade ou excesso que foram canceladas em função de um refaturamento e os descontos concedidos. Outros créditos concedidos para refaturamento. Ele corresponde aos créditos que não afetam o faturamento e que foram concedidos em decorrência do refaturamento de contas. E, finalmente, bônus concedidos por parcelamento. Ele corresponde aos créditos que não afetam o faturamento e que foram concedidos em decorrência de negociação ou promoções. São bônus, né? E, finalmente, também, exclusão por inadimplência recuperada. Ele corresponde aos valores de crédito de liquidação duvidosa, também chamado de PDD, né? Provisão para devedores duvidosos, que foram recuperados em função do refaturamento ou do parcelamento de contas. Aí foi uma receita extra, né? De um débito que estava dado como perdido e que ele foi recuperado por refaturamento ou parcelamento de contas. E esse é o relatório com o resumo do faturamento, né? São muitas informações, eu reconheço. São muitas informações, muitos itens contábeis. Para você acessar a documentação referente a essa funcionalidade, onde você pode fazer uma leitura complementar, complementando as informações da videoaula de hoje, você clica aqui no cabeçalho da tela. O sistema direciona você para o módulo Relatórios. Ele espelha essa árvore do menu que a gente tem aqui, relatórios com os módulos referentes. Ele espelha isso, né, esse módulo. Clica aqui no módulo Faturamento. Só aprovar essa documentação aqui. Isso aqui não é para você fazer, não. Só retornando, então. Clica sobre o link do cabeçalho da tela. Você vai acessar a base da documentação do GESAM sobre o módulo Relatórios. Localiza o módulo Faturamento, que é o que a gente estava vendo. E a documentação aqui, ó, R0173, Resumo do Faturamento, que foi assunto da nossa videoaula de hoje.
Aqui você vai trazer, ele vai trazer como é que você gera o relatório, né? Como eu expliquei na videoaula. As páginas dos relatórios, como a gente viu. E aqui uma documentação importante, ó. Item por item do relatório completo. Vai explicando o que é item por item. Eu aconselho você a ler para complementar as informações da videoaula de hoje, né? Que muita coisa pode ter sido passado rápida ou dito de uma forma que vocês, né, não entenderam por alguma razão. Então você complementa a videoaula de hoje com a leitura desse relatório. A documentação do relatório, inclusive com a opção de você imprimir, de você visualizar em Word para impressão. Eu recomendo muitíssimo a leitura porque é um relatório bastante detalhado e complicado. E por hoje é só.